Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre describing people, descrevendo pessoas. Vamos falar sobre como descrever a aparência física das pessoas e falar sobre as características, ok? Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos, observem a imagem aí. A pergunta é, what do they look like? What do they look like? Como eles são? Como eles se parecem? Então, observem que nós temos aí nessa família pessoas das mais diferentes construções, né? Tem careca, tem com cabelo, tem mais gordinho, tem mais magrinho. Enfim, isso mostra que as pessoas são, claro, diferentes. E que essas diferenças são o que nos tornam únicos, certo? O seu tipo de cabelo, a cor dos seus olhos, a sua estrutura corporal, né? Então nós precisamos aí celebrar as diferenças e também valorizar aquilo que nós somos, ok? E aí a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre essas características físicas. Iniciando aí com physical appearance, que é a aparência física, nós vamos falar sobre height. Height é altura. Então nós temos pelo menos 3 alturas aí, que é short, é baixo, medium, average, or middle height, que é a altura média, ou a gente costuma dizer estatura mediana, e tall é alto. Agora, como usar as palavras de height, as palavras que se referem à altura, que foi essas que a gente acabou de ver, para formular frases? Aí nessa caixinha vermelha tem o exemplo para vocês. Então, a gente vai usar o verbo to be para construir essas frases, ok? Exemplo, I am short. Eu sou baixo. He is tall. Ele é alto. They are medium height. Eles são de estatura mediana, ok? Então, não esqueçam que a gente usa o verbo to be para falar sobre a altura. Próximo ponto nós temos body, que é o corpo, ou seja, build, a sua construção corporal. Aí temos algumas dessas construções. Tem slim, que é esguio. Todos fazem parte da construção do magro, né? Tem thin, que é magro. Fat, gordo. Chubby, é cheinho ou fofinho. Overweight, com excesso de peso. E strong, forte, right? Aí ao lado vocês podem observar que tem outras construções, né, para essas palavras. E aí como usar essas palavras aí do body para descrever o corpo também em uma frase? Observem a caixinha vermelha. Então na caixinha vermelha a gente pode ver que a gente está falando de verbo to be, né? A gente usa o verbo to be para falar sobre o corpo. Exemplos, I am chubby. Eu sou fofinho, eu sou cheinho. She is strong. Ela é forte. We are thin. Nós somos magros. Nós somos magras. Enfim, então a gente usa também o verbo to be. Agora vamos falar sobre cabelo. Pessoal, para a gente falar sobre cabelo, existem vários aspectos, né? O cabelo a gente pode falar sobre a cor, pode falar sobre o comprimento ou pode falar sobre a textura do seu cabelo. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre as cores. A gente tem aí as cores naturais, né? As cores primárias, vamos chamar assim, mas vocês sabem que existem hoje as mais variadas cores de cabelo por causa das queridas tinturas, né? Então vamos lá. Gray, cinza ou aquele cabelo grisalho. Blonde, loiro. Brown, castanho, black, preto e red, vermelho ou ruivo, né? Então esses aí são os cabelos, as tonalidades de cabelo. Pessoal, para a gente usar os adjetivos sobre cabelo numa frase, observem aí a caixinha vermelha. A gente vai usar agora o verbo have, ok? Não vamos mais usar o verbo to be, a gente vai usar o verbo have. Então, I have brown hair. Eu tenho cabelos castanho. He has black hair. Ele tem cabelo preto. Lembrando que aí a gente fez essa alteração do have e do has por causa da regra do simple present. Vocês já aprenderam, né, sobre o simple present e a gente tem que colocar um Szinho no final do verbo
Porém, como o verbo have trata-se de um verbo irregular, a gente vai mexer aí na construção dessa palavra. Então, toda vez que a gente fala de terceira pessoa, a gente vai usar o have no formato has, ok? Então, I have brown hair, he has black hair, they have gray hair. Eles têm cabelo grisalho, ok? Vamos falar um pouquinho agora ainda sobre cabelo, sobre length, que é o comprimento do cabelo. Então, nós temos alguns exemplos como medium length, que é o comprimento médio, shoulder length, na altura dos ombros, long, o cabelo comprido, short, curto, e bald, não tem cabelo nenhum, é careca. Então, essas aí são algumas dos comprimentos, né? Agora, atenção, como é que a gente faz essa construção? Continuamos usando o verbo have. I have long brown hair, por exemplo. Eu tenho cabelo longo e castanho. Mas, quando a gente fala sobre careca, eu não digo que eu tenho careca, eu digo que eu sou careca. Então, eu tenho que usar o verbo to be, ok? He is bald. Ele é careca. Ainda sobre cabelo, vamos falar sobre algumas texturas agora de cabelo. Então, nós temos curly, que é aquele cabelo encaracolado, enrolado, né? Straight, liso. E wavy, cabelo ondulado. E aí, para falar, continuamos no verbo have. I have long, curly, brown hair. Eu tenho cabelos longos, encaracolados e castanhos. He has short, straight hair. Ele tem cabelo curto e liso, ok? Vamos falar sobre eyes, olhos. 3 cores de olhos, então. Blue, azul. Brown, castanho. E green, verde. E para falar sobre olhos, continuamos aí no verbo have. I have brown eyes. She has blue eyes. Eu tenho olhos castanhos e ela tem olhos azuis. Lembrando sempre de fazer essa troca do verbo have, ok? Para a terceira pessoa, has. Pessoal, quando a gente está descrevendo alguém, a gente tem que usar uma ordem correta de adjetivos para que possa ficar alinhado aí o seu texto, ok? Então eu coloquei um exemplo para vocês verem e observarem como começar a fazer essa descrição. Então a cor, né, tá destacando também aí na frase exemplo. Então primeiro a gente começa falando sobre a estatura, que é o height. Segundo, a gente fala sobre a estrutura corporal, o body ou build. Depois sobre o cabelo, que é hair. E por último, a gente fala sobre os olhos, que são os eyes. E aí, se vocês observarem esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele está mostrando a cor certinha de onde vem cada palavra. Então, vamos ler o exemplo aí juntos. I am tall and thin. Eu sou alto e magro. I have long, straight hair. Eu tenho cabelos longos e lisos. And brown eyes. E olhos castanhos. Ok? Deu para entender direitinho aí, então, né? Não esqueçam de seguir essa ordem para que o seu texto fique mais alinhado e saia de forma mais natural. Alright? Bom, ainda sobre physical appearance, nós temos algumas perguntas e respostas para usar quando a gente fala. Como é que a gente pergunta sobre a aparência física de alguém? Tem exemplos aí. What do you look like, por exemplo? Como você é? Como você se parece? E lembrem-se que quando a gente usa essa construção aí da junção do what com o look like, a gente pede para descrever a aparência física de alguém, certo? Então, what do you look like? I am short and slim. Eu sou baixo e magro. I have long, curly hair and brown eyes. Eu tenho cabelos longos e encaracolados e olhos castanhos. Ou, quando a gente fala de terceira pessoa, nós vamos usar agora o does, seguindo ainda as regras do simple present. Então, what does your mother look like? Como a sua mãe é? Como a sua mãe se parece? She is tall and thin. Ela é alta e magra. She has short blonde hair and green eyes. Ela tem cabelo curto e loiro e olhos verdes. Ok? Certinho.
Então, agora vamos fazer a nossa Activity Time, é hora da nossa atividade, para ver se vocês estão realmente atentos à nossa aula de hoje, né, prestando bastante atenção. Vamos lá? Então, na primeira questão, what do they look like? Como eles são? Como eles se parecem? Lembre-se que essa é a pergunta que eu uso para descrever a aparência física de alguém. Então, na letra A, nós temos aí a Pocahontas, né, para vocês descreverem a aparência física dela, e na letra B tem o Salsicha, né? Para vocês também descreverem. Então, como é que a gente faz essa descrição? Lembrem-se lá da ordem dos adjetivos, né, que você precisa usar. Por onde é que eu começo descrevendo? Por onde é que eu termino? Para que o seu texto fique bem alinhado. Observe todos os detalhes e não esqueça de também traduzir, de descrever usando as cores, ok? Então, vamos lá ver a resposta juntos. Na letra A, she has long black hair and brown eyes. Ela tem cabelos longos e pretos e olhos castanhos. Por que eu não estou falando sobre estatura? Porque pela imagem eu não consigo saber se ela é alta, se ela é baixa, se ela é estatura mediana. Então eu só descrevi o que eu consegui observar, certinho? No finalzinho dessa frase aí, pessoal, tá faltando eyes, ok? Olhos. Adicionem aí nas anotações de vocês. E na letra B, que é o Salsicha, he is tall and thin. He has short blonde hair. Ele é alto e magro e ele tem cabelo curto e loiro. Eu não estou descrevendo os olhos porque os olhos não dá para ver a cor, né? A menos que vocês aí já saibam, mas aí não dá para ver, então eu não descrevi os olhos, ok? E por último, odd one out. Qual das palavras abaixo não pertence ao grupo? Então nós temos aí um grupo de palavras, mas uma dessas palavras não faz parte desse grupo. Então as palavras são chubby, overage, thin, curly e slim. Conseguiu observar e conseguiu perceber qual dessas palavras não está fazendo parte desse grupo? Tá fácil, né? Uma delas não se conecta com as outras. Que palavra é essa? Bom, se você respondeu que é curly, acertou. Por que curly não faz parte desse grupo? Porque todas as outras palavras estão descrevendo a estrutura corporal. Então tem chubby, que é fofinho, overweight, acima do peso, thin, magro, e slim, também magro. E curly é encaracolado, se refere à textura do cabelo. Então a gente observa aí que ela não faz parte do grupo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham prestado bastante atenção à nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula quantas vezes quiserem e também ter acesso a outros materiais, ok? See you next class!